Esse fim de semana, mais um caso triste envolvendo um guru, seus seguidores, acusação, nesse caso de abuso sexual, um guru brasileiro, um senhor oriental, de ascendência oriental, conhecido como Rei das Lives de Meditação, né? Ele tinha, ou tem ainda, um instituto, enfim, uma organização que leva o nome dele. Pessoalmente, eu nunca tinha ouvido falar. Não conheço, não sei das intenções dele, não sei nada, a não ser a notícia que saiu. E a notícia é muito pouco para a gente fazer julgamentos em relação a uma pessoa. De qualquer maneira, e por isso eu não vou trazer o nome dele aqui, depois você pesquisa, né? Mas isso me sinaliza para um assunto que eu acho interessante lembrar, porque é um assunto que eu trago aqui várias vezes, né? E sempre quando um caso envolvendo uma personalidade de espiritualidade, de religião, enfim, acontece, isso gera muito alvoroço nas pessoas, quando na realidade não deveria gerar. E esse alvoroço é proporcional a uma expectativa que eu vivo combatendo de que existem seres perfeitos. Isso de maneira nenhuma é um argumento para minimizar erros, né? E muito menos consequências desses erros que, obviamente, as pessoas cometem. Tem erros e erros. Eu acho que alguns erros, como esse caso, abuso sexual, por exemplo, isso é inadmissível. Então, eu não estou fazendo aqui um passar de pano nessa história, mas eu acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho da superfície da raiz moral para tentar entender, muitas vezes, por que isso acontece, e especialmente em casos relacionados a gurus, a religiosos, e a políticos, e a superstars. Não necessariamente direcionado ao abuso sexual, mas pensa comigo, eu fiz um vídeo agora há pouco, né, já faz o quê? Algumas semanas, está aqui no canal, sobre o que eu penso do Osho. E nesse vídeo, que gerou alguma polêmica, na sequência eu gravei um outro vídeo comentando essas opiniões. As pessoas acharam que eu fiquei bravo porque fizeram críticas ao meu comentário, quando na realidade não, né? Os comentários só são sintomas de uma condição que a gente costuma trazer, que pode ser muito prejudicial para todos os envolvidos, para nós e para aqueles que são alvo, são projeção da expectativa de que existem santos. Ninguém é santo, ninguém é demônio, ninguém é totalmente do bem, ninguém é totalmente do mal. E essa dialética entre o bem e o mal é uma constante no meu coração, no teu coração, no meu olhar, no teu olhar, a vida inteira. Pessoalmente, eu não acredito que isso pode ser superado por algum ser humano, mas quando algum ser humano acredita que superou e ultrapassou essa fronteira entre o bem e o mal e definitivamente se estabeleceu no pedestal do bem, é aí que grandes males começam a acontecer, porque esse ser humano se coloca numa condição que estruturalmente, psicologicamente e emocionalmente o ser humano, na minha opinião, não é preparado para estar. Ninguém pode ter todo o poder, ninguém pode ter todo o louvor, ninguém pode ter toda a admiração sem o grande risco de se afundar nisso. O meu comentário em relação ao Osho ia nessa direção, o que, por outro lado, não diminui méritos. Olha, eu acho que isso é uma das grandes motivações para eu estar gravando vídeos, sabe, ultimamente. A gente tem que acabar com esse olhar reducionista que de alguma maneira foi implementado na gente, maniqueísta. Ou é totalmente do bem ou é totalmente do mal, ou eu amo ou eu odeio, ou é preto ou é branco. Há tantas graduações que, na medida que você vai se tornando uma pessoa mais sensível, mais inteligente, mais autocentrada e se observando, mais claro vai ficando. Porque, como eu dizia agora há pouco, essa condição de bem e de mal está presente em todos nós. Já faz algum tempo, especialmente na Rádio Inverso, eu acabo valorizando demais nas pessoas essa condição de refletir que a nossa bondade, a nossa virtude, geralmente é enraizada no mesmo lugar dos nossos defeitos. Eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu já, olhando virtudes minhas, que as pessoas elogiam e tal, identifiquei nela raízes muito semelhantes aos meus defeitos, que não necessariamente eram raízes absolutamente virtuosas, mas às vezes têm a ver com coisas que eu não gostaria de ter.
ou com coisas que eu não gostaria de ser. E quantos defeitos, né, a gente acaba identificando em nós e nos outros. Coisas que aparentemente, pro lado de fora, pode gerar algum tipo de inquietação, mas que tem raízes virtuosas também. Já que a coisa é tão sensível, é muito complicado eu projetar esse olhar para o outro e tentar, ao enxergar alguém, definir que aquele ser é uma representação absoluta do bem ou do mal, porque às vezes a virtude daquele ser que me encanta, muitas vezes está carregando uma série de inseguranças, de doenças, de conflitos que aquela pessoa traz, mas se projeta naquela patamar virtuoso. Mas na medida em que a pessoa aceita ficar nesse patamar, os que estão em volta e precisam, né, de um totem, precisam de algo para colocar ali a expectativa, a vontade de que, como uma seguidora me escreveu naquele texto do Osho, dizendo, olha, se tivesse uma religião, seria o Osho, tal. Essa necessidade que a gente tem do transcendente, de Deus, enfim, de algo que seja maior do que nós, isso rapidamente vai se direcionar àquela figura. E aí pode ser um guru, pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um cantor, pode ser um político, e especialmente quando é político e religioso, eu acho que o malefício é maior. Um artista, um cantor, né? É só um artista ou um cantor, mas muitas vezes isso pesa muito, né? Tanto que tem muitos aí que acabam se matando, que se destroem porque ele precisa dessa compensação. Todo mundo acha que eu sou o máximo, mas eu sei que eu não sou. É um diálogo silencioso, muitas vezes, que acontece, e muito dolorido dentro das pessoas e que pode levar a males irreversíveis. Mas todas as vezes que eu vejo uma figura, né, considerada por um grupo como uma figura iluminada, e aquela figura aceita essa condição de iluminação, e vai conduzindo aquele rebanho, sempre tentando construir essa imagem, reforçar essa imagem, valorizar a si mesmo, encobertar defeitos, falhas, distrair em relação à possibilidade de que pisa na bola. Não só distrair os outros, mas distrair a si próprio. Começa a criar em si mecanismos de autojustificação em relação às próprias pisadas na bola. Eu mereço, eu posso, eu sou diferente. E aí se criou o cenário ideal, da tempestade ideal que eventualmente pode desaguar, como a gente vê por aí. Né? Não vou falar propriamente desse último caso, porque eu não conheço, mas em tantos outros conhecidos que às vezes envolve não só abuso sexual, mas que envolve dinheiro, que envolve desvio de recursos, que se vê, olha, os escândalos recentes envolvendo padre, pastor, guru, né? E é sempre essa desumanização de uma figura que deixa de ser um ser sensível, que enxerga a si próprio, e por enxergar a si próprio é paciente, né? Não tem sede de julgamento, não tem olhar maniqueísta em relação ao outro, né? Mas porque antes de tudo enxerga a si mesmo, né? E está sempre pisando com cuidado nessa divisa, nesse limite que carrega dentro entre o bem e o mal, consciente de que em mim há todos os componentes que podem me transformar num ser horrível. E o contrário também. Depende das condições, né? Eu não vou, de maneira nenhuma, negar que, dependendo das condições, eu poderia ser um cara mau, assim como você e todos nós, mas é difícil para a gente reconhecer isso. Quando eu falo sobre isso em vídeos ou na rádio e tal, algumas pessoas dizem assim, olha, você até poderia ser, mas eu não. Teve um que eu falei assim, olha, eu potencialmente poderia ser um Hitler. Não sou, mas potencialmente. E alguém diz, você, eu não. Eu preciso acreditar que eu sou do bem. E quando eu percebo que não, né, no sentido absoluto da palavra, então vou criar mecanismos, vou criar projeções para receber essa unção, essa divindade. Os santos, na minha opinião, muitas vezes servem para isso, né? É preciso ter santos, eleger santos. Porque sem esse olhar em relação a santos e demônios, ao bem ou ao mal, as pessoas seriam obrigadas a se enxergarem. A gente precisa distrair isso, direcionar isso, e aí não é só o santo, não é só a religião, mas a indústria de maneira geral, inclusive da música, facilita para que assim seja. Cuidado e fique bem.